E aí, minha gente, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Genipapo Estúdio, mais um episódio. Eu queria começar dizendo que você precisa nos seguir nas plataformas de áudio. Estamos na Anchor, no Spotify e no Apple Podcasts e também estamos no YouTube, tanto no canal oficial quanto no canal de cortes, que é o Genipapo em Pedaços. Então você está convidado a se inscrever, a curtir e acompanhar todas as novidades aqui do Genipapo. Queria também anunciar a nossa parceria com a Pau a Pique Pizzaria, @Pau-a-Pique-Pizzaria no Instagram. E vamos começar hoje com um episódio que eu estou muito feliz da gente estar fazendo. Eu sou um cara muito curioso, então eu adoro conversar com pessoas que podem trazer uma série de informações, e a pessoa que eu trouxe aqui hoje, eu acho que pode colaborar muito com esse processo de matar uma série de curiosidades sobre a nossa região, sobre a história daqui da região. Então, eu queria apresentar para vocês o professor Caio Turbay. Tudo bom, professor? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. E eu queria que você começasse primeiro dizendo quem é o Caio e que a gente pudesse começar a conversar aqui. Vamos lá. Eu sou nascido em Vitória, no Espírito Santo, mas saí de lá muito novo, com 1 ano e meio, e fui criado em Angra dos Reis, no estado do Rio. E dali eu saí para estudar geologia na Federal Rural do Rio de Janeiro. Depois eu cursei mestrado e doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nesse meio tempo, entre fazer mestrado e doutorado, eu trabalhei em algumas companhias de petróleo, com geofísica marinha. Trabalhei com exploração mineral também fora do Brasil, no continente africano, na África do Sul, em Moçambique. Mas, assim, a paixão pelo ensino sempre me moveu, sabe? Desde a graduação eu sempre tive essa ânsia de ensinar, essa ânsia de fazer pesquisa. E aí, num determinado momento da minha vida, eu decidi abandonar, né, as companhias, né, a profissão, e me entregar ao ensino efetivamente. Então, eu fui fazer mestrado, doutorado, e numa época que o Brasil estava fechado, as universidades estavam fechadas, né? No início da primeira década dos anos 2000, não se abria concurso público, e de repente eu tive a chance de fazer um concurso. Foi quando começou o primeiro governo lá, né, do Lula, começou a expandir as universidades públicas. E eu nem tinha doutorado na época, mas eu consegui, de alguma forma, me inserir lá num concurso e passei, né? Então, para mim foi um sonho realizado, e dali eu comecei a galgar essa minha vida como pesquisador e como professor. Isso foi em 2006, na Universidade Federal do Espírito Santo. Eles estavam criando um curso de geologia nessa época, e eu permaneci nesse curso por 11 anos, até 2017. Só que eu sou do mar, né, cara? Eu fui criado em Angra, então, assim, sempre tive tanto experiências de vida quanto experiências profissionais muito fortes no mar. E eu sou velejador também, e tinha um sonho de construir um barco, e eu pensei, num determinado momento, que eu tinha que voltar para o mar, né? E aí eu soube que estava abrindo um curso de oceanografia aqui na Federal do Sul da Bahia, uma universidade recém-criada em 2014, num lugar, né, super bacana, que é Arraial da Ajuda, Porto Seguro. E pensei em voltar para minha terra, Angra dos Reis, mas infelizmente o estado do Rio está numa situação que a gente já sabe, né, uma confusão muito grande com relação à segurança pública, essa coisa toda. E eu vi essa possibilidade de vir aqui para a Bahia. E aí eu consegui a transferência. Um curso também sendo criado de oceanografia. E tô aí. Tô aí agora vão fazer 5 anos esse ano. Maravilha. E aí você veio para cá e se apaixonou. Você está aqui. Assim, eu na verdade, quando eu escolhi Arraial da Ajuda, assim, além de tudo que Arraial da Ajuda oferece, né, que ainda oferece, a gente consegue perceber ainda que oferece uma qualidade de vida muito boa, eu consegui ter um pouco do que eu tive na minha infância, na minha juventude lá em Angra dos Reis, nas décadas de 70, 80 e 90, sabe? Eu consegui visualizar isso aqui. E eu consigo dar isso para os meus filhos, entendeu? Uma coisa que lá hoje seria impossível. Não dá mais, né? Então eu moro num lugar que meu filho tem liberdade para pegar uma bicicleta, sair passeando, sabe? Na casa das pessoas. Que eu ainda consigo ter essa tranquilidade, sabe? Arraial da Ajuda oferece isso. E o grande receio é até quando, né? A nossa Até quando, preocupação é essa. exatamente. Porque eu acho que Angra tem um cenário bastante parecido, que é uma natureza muito pujante ali, né? E em um lugar que começa uma pequena vilazinha histórica e Sim. se torna turística, e de repente esse boom explode, imobiliário exatamente, explode, né?
e que eu tenho um receio enorme disso acontecer aqui na região, porque as características se parecem, São muito assim, parecidas. né? É. Eu estou aqui há 5 anos e já percebo essa mudança, né? Muito grande. E Angra, para mim, foi uma coisa muito. Deve ser o mesmo sentimento que você tem, né? Para mim foi muito agressivo, porque eu fui para lá em 77, a Rio Santos, né, que é BR-101 naquele trecho, tinha acabado de ser aberta. Então o bairro que eu morava, que na época nem era bairro, era um distrito de Angra, como Arraial é, era um lugar que estava isolado do mundo, sabe? As pessoas só chegavam de barco. Era uma vilazinha de pescador e tinham lá os remanescentes quilombolas, né, da antiga fazenda. E tinha uma família de maluco lá, argentino, que chegaram no veleiro, começaram a morar lá, sabe? E aí chegou minha família. Então, assim, era uma coisa muito pequena, né? É, E que eu acho que é o sentimento que as pessoas hoje têm a Arraial da Ajuda também. Eu vejo os nativos falando, você também, né? Que, assim, a Arraial da uhum, Ajuda era da comunidade, né? E, de repente, é. as coisas vão se perdendo, vão sendo ocupadas e... Isso dá para perceber muito claramente, assim, e como essa mudança foi muito repentina, Uhum. na minha infância, na década de 90 aqui, a sensação que eu tinha era essa, a gente andava saía, os grupos de amigos, a gente entrava no mato aqui, já ia sair lá na praia, assim, e Sim, sim. andava, a única regra que minha mãe colocava é que tinha que voltar antes de anoitecer, o resto podia É, ficar na rua à exatamente. vontade. Era andar E descalço, de short, sem camisa, jogando né, bola na cara? rua, e aqui a gente é muito pra praia, né? Aham, Então tinha essa coisa. E hoje a gente percebe já essa mudança, esse mercado sim. imobiliário muito agressivo e essa privatização de espaços também, né? Então a Uhum, criação de muitos condomínios, muitas áreas fechadas. Eu acho que isso impacta bastante, né? Porque muda completamente essa dinâmica do que a sim. gente via. Eu acho que a redução também de cobertura verde, né? Isso é uma É. outra coisa que dá para sentir E bastante isso também. impacta a nossa vida também, né, cara? Nosso íntimo. Porque eu não sei se você tem esse sentimento, mas a gente fica numa sensação contínua de um resgate, né? De um resgate íntimo, assim, de natureza, É, de ambiente que talvez nunca mais volte, é. né? É verdade. E lá em Angra devia ser assim também, mas aqui a gente tem uma sensação muito que acontece tanto, eu percebo tanto em Porto Seguro, que esse processo foi um pouco antes, né? Uhum, Mas ele vem acontecendo em Porto Seguro, Arraial, Trancoso e agora Caraíva também, de uma sim, forma muito agressiva, de que na verdade todo mundo parecia uma grande família, né? sim. Então eu tinha a sensação de que os pais dos meus amigos são meus tios, assim, porque a gente tinha essa relação muito próxima e tem até hoje, né? Então acho que isso você vai perdendo, né? Uhum, Acho que as famílias vão ficando sempre mais fechadas dentro dos seus núcleos. sim, sim. Então talvez tenha esse aspecto um pouco tanto dessa ligação com o lugar quanto dessa ligação familiar também, que eu acho que Exatamente. é A uma conexão coisa entre as pessoas, né? era maior, sabe? As pequenas comunidades, elas têm essas É, conexões e as pessoas, de certa forma, elas se cuidam, né? exatamente. Então assim, Aqui, sabia que estava na rua, falava, é, o filho, seu filho passou exatamente. lá a tal hora, então E essas coisas vão se perdendo. É engraçado que lá no bairro que eu moro, ainda tem um pouco disso, sabe? Meu filho às vezes apronta na rua, eu não fico nem sabendo, mas sempre tem ele alguém chega, né? que chega e bate. É. Ou então ele, às vezes, quando ele era menor, né, ele pegava a bicicleta e ia lá pro lado da Pitinga, sem falar nada comigo. Eu sempre falei, ó, não vai, não vai, porque tem carro, né, não sei o quê. E alguém batia, ó, seu filho tava lá na Pitinga. Que bom. Eu queria que a gente começasse conversando aqui, professor, sobre o seu trabalho como geólogo. Uhum, E aí eu queria começar, a gente teve uma grande oportunidade de se conhecer no trabalho da Lagoa Azul, sim. né, no começo do ano passado. A gente iniciou esse sonho de recuperação da Lagoa Azul já tem muitos anos, não começa nem comigo, é um grupo de moradores do Arraial da Ajuda que sempre gostou muito daquela região, mas em 2011 a gente começou a fazer um movimento de tentar recuperar, mas naquela época a gente não tinha nem o conhecimento técnico que hoje a Universidade Federal e os profissionais que estão aqui podem colaborar, quanto também não tinha nenhum tipo de apoio político para que isso pudesse acontecer. Então, ficávamos sempre naquela angústia de que pô, não é possível que a gente perdeu um espaço como aquele, tanto importante tanto na parte ambiental quanto na parte turística, né? Um destino turístico relevante. E aí a gente teve a oportunidade de ir lá, de se conhecer e de desenvolver todo esse trabalho. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse trabalho assim da Lagoa Azul, Uhum, como geólogo, assim, o que para você dentro desses estudos preliminares que a gente fez, que foram poucos, né, já que ainda demanda uma série de outros estudos, mas o que dentro desse cenário você acredita ali que pode ter acontecido
E a gente saiu de lá até com uma perspectiva boa de recuperação, né? Sim, sim. Assim, na verdade, a percepção, né, ela junta vários elementos diferentes que vão muito além da geologia, né? Então, são questões que se ligam, né? Então, por exemplo, o professor Marcos Bernardes, ele faz parte do Comitê de Bacias aqui regional, e ele já tem informações estatísticas, né, de algumas décadas que mostram que o regime hídrico na região vem diminuindo, o volume de chuvas, né? A gente sabe que existe uma questão relacionada ao rebaixamento do lençol freático aqui, que está acontecendo. Nossa maior fonte de água hoje é água subterrânea, né? E a tendência é que isso se intensifique. Então, naturalmente, o leito dos córregos, as nascentes, elas vão secando, né? E isso certamente, ao que parece, aconteceu ali também. Você mora aqui há muito mais tempo, você Sim. sabe dizer isso melhor que eu, né? Mas existe um outro problema que está relacionado ali, que é a questão do próprio assoreamento do curso, né? A gente tem a pressão antrópica, a gente tem os loteamentos crescendo no entorno, né? O desmatamento, e aí vem as águas pluviais, carrega uma quantidade de sedimento grande para as drenagens, né? E a própria drenagem ali da região da Lagoa Azul, ela claramente está assoreada, né? Então nós temos aquelas escarpas também naquele canyonzinho, é uma espécie de canyon, né? É extremamente belo, né? Mas que deveria ter vegetação nativa em cima, protegendo essas escarpas. E essa vegetação ela foi suprimida, né? Então, claramente, existe um processo erosivo também ali que contribui trazendo esses sedimentos do colapso das escarpas e que vai assoreando uma área que talvez pudesse ter ainda alguma água, né? Então, a gente tem lá a pesquisa da professora Andresa, que também é geóloga e geofísica, e mostrou que o lençol freático está ali embaixo, né? Então, em alguns metros de profundidade é possível encontrar água e talvez até reativar, né, aquele curso, aquela lagoa que existia ali. Essas últimas chuvas de dezembro, o nível do freático subiu, né, e a lagoa, por alguns meses, ela pôde respirar um pouquinho, né? Mas, sem dúvida, existe uma questão que está relacionada a esse contexto histórico, né, de algumas décadas para cá, que tem relação com esse impacto humano, né, no ambiente, né, e também com as mudanças climáticas, porque quando a gente fala de mudança no regime de chuvas, né, no regime hídrico da região, tem que considerar as mudanças climáticas. Sem dúvida. Tem como escapar. Ali para você, na sua concepção, você acredita que a criação de uma unidade de conservação seja um caminho para preservar ali? Sem dúvida, porque você, de certa forma, diminui, né, o impacto humano, a pressão humana, né, sobre o ambiente, e a gente consegue criar algumas medidas que mitigam tanto a questão erosiva, né, e eventualmente essa questão de se tentar ter mais águas no sistema. A gente sabe que existem algumas medidas que são relacionadas à permacultura. Tem até um termo sendo usado aí hoje no Brasil, que são os plantadores de água, né? A gente consegue reviver algumas microbacias simplesmente revegetando, né? A gente tem aí o exemplo histórico da Floresta da Tijuca no Rio. Né? A água se planta, né? Água se planta, sabe? Basta ter floresta, basta ter captação de água pelo solo. E isso é possível. Maravilha. E para você como geólogo, assim, quando você chegou aqui e você viu, por exemplo, a formação Barreiras aqui, as falésias e tudo, como é para você como geólogo, né? Uma pessoa que estuda isso, né? Porque o que faz o geólogo, né? Ele estuda aliás, é uma pergunta que eu quero te fazer, assim, como é que a gente define, já que você é professor de geologia, como você define a geologia e por que essa região é uma região interessante no campo da geologia? Tá, vamos lá. Então, a geologia, ela tradicionalmente, ela nasceu como uma ciência que buscava recurso mineral, né? Com a Revolução Industrial na Europa, ela veio primeiro como uma derivação da história natural. Ela surgiu junto com a biologia, né? Então tinha aquela questão acadêmica muito forte, mas depois perceberam que essa história natural podia ser empregada para descobrir minério, né? Para descobrir carvão, para descobrir ouro, ferro, isso aí tudo. Então a geologia tradicionalmente ela se desenvolveu como uma ciência que descobre jazidas minerais, né?
Só que esse conhecimento ele pode ser aplicado para uma infinidade de coisas, inclusive para meio ambiente, né? Então, assim, a atuação do geólogo, eu diria que talvez da segunda metade do século XX para frente, ela começou a ser muito maior do que simplesmente exploração de recursos minerais, né? Então, regiões, por exemplo, que sofrem com catástrofes naturais, principalmente com vulcanismo e com terremotos, né? O papel do geólogo é super importante, né? Aqui no Brasil a gente, graças a Deus, não tem, né, vulcões ativos hoje, não tem terremotos tão fortes, nós temos alguns sismos fracos, né, mas nós temos deslizamentos de encosta, né, nós temos o papel do geólogo, por exemplo, no ordenamento urbano, ele, ele deveria ser muito importante, mas acho que as cidades, os estados ainda não abriram os olhos para isso, né, mas existe o Serviço Geológico do Brasil, os serviços geológicos estaduais, que possuem geólogos trabalhando nessas frentes, né? Então, onde que as cidades podem se desenvolver, né? O cuidado que tem que se ter com o vale, com as encostas, onde as construções podem estar, né? Isso está na área da geologia ambiental, da geotecnia. Essa frente de atuação é muito importante, né? As próprias mudanças climáticas, o papel do geólogo nisso, né? Como geocientista, conseguindo olhar a ciclicidade desses eventos na Terra, né? Porque eles não são de hoje, eles sempre aconteceram, né? Mas a gente conseguiu olhar essa ciclicidade, como eles vêm acontecendo, e conseguir separar, ó, isso é natural, isso é humano, né? Isso também é super importante, sabe? Então a geologia hoje ela tem esse emprego enorme em várias outras áreas, né? Como ciência, não só na exploração de recursos minerais. Mas eu acabei esquecendo A qual segunda foi pergunta a segunda qual pergunta. para você, como pesquisador, chegou aqui como geólogo. E Sim, essa sim. região, o que que Então, ela tem cara, de... essa região é fantástica, ela é fantástica. Eu tenho um olhar muito romântico da profissão, sabe? Eu, quando saí da iniciativa privada, eu sempre tive esse olhar romântico, acho que por isso eu busquei a universidade, né? Busquei o ensino. Então, assim, quando eu olho um afloramento rochoso, ou quando eu olho uma escarpa do Barreiros, não é só o sedimento que está ali, sabe? Uma história se constrói na minha cabeça e essa história ela tem participação de animais, cara, que hoje a gente não está mais vendo aí, de tigre-dente-sabre, de mastodontes, né? Você olha aquele ambiente, você interpreta aquele ambiente com um barranco feio na tua frente, né? Que para as pessoas é só um barranco, né? E na tua cabeça vem uma história, sabe? Você vê uma savana, você vê um animal, você vê o rio correndo, né? E a geologia é isso, sabe? É uma ciência muito bonita que infelizmente nunca foi valorizada no Brasil. Eu digo isso porque a gente vê nos currículos básicos da escola, né? Os tópicos de geologia às vezes estão metidos no meio da geografia, né? Você vê um pouquinho de rocha ali, tectônica de placas, mas é uma ciência belíssima, é uma ciência belíssima. E essa região, cara, ela tem uma história que, cara, a gente tem quase tudo da história do nosso planeta representado aqui, eu diria até no sul da Bahia, porque assim a gente, por exemplo, na região de Itabuna, né, existem rochas ali antiquíssimas, rochas com 2 bilhões e 500 milhões de anos, né, e aí a idade 2 bilhões? 2 bilhões, 500, 600 milhões de anos, né? Ah, mas é só isso que importa no contexto da história? Não, cara, né? Nós tínhamos, antes de ser Brasil, eram pequenos continentes, e a gente está na borda do antigo continente que é o Cráton de São Francisco, que a gente chama de Cráton de São Francisco, né? E aí essas rochas foram formadas quando esse continente ainda estava sendo formado, sabe? Bem lá no início da história da Terra, e depois ele colidiu com outro microcontinente que hoje está lá na África, que é o Cráton do Congo, e tinha um mar entre esses dois continentes, surgiu uma cordilheira de montanhas, que a gente chama de Orógeno Araçuaí, né? Isso tudo está registrado aqui, sabe? E tem uma história mais recente, né, que tem a ver com Gondwana, com a quebra de um outro supercontinente, a abertura do Atlântico e a evolução das bacias sedimentares, né? E cobrindo isso tudo está o Barreiras, que forma essas falésias e esses sedimentos mais recentes. Então, assim, é uma pena não ter uma escola de geologia aqui, né, na nossa universidade, mas é uma coisa que eu quero lutar ainda e sonho, assim, um dia ter, Vai sabe? acontecer, tem que acontecer. Mas se um dia acontecesse, cara, a gente não ia precisar ir muito longe para levar os alunos, porque a geologia ela se constrói em campo, em ensinamento, Sim. né? E a gente tem quase tudo aqui perto, no raio aí de talvez 500 quilômetros. Chapada Diamantina não está muito longe, né? E a Chapada Diamantina, por exemplo, era uma bacia sedimentar do Paleoproterozoico, de 1 bilhão e 800 milhões de anos, sabe? E aí tem, por exemplo, um evento muito importante que aconteceu no planeta, que foi a oxigenação da atmosfera,
E nós temos rochas que mostram essa mudança, né, da nossa atmosfera nessa região, né, e coisas interessantíssimas. Então daria para fazer todo um estudo de geologia só nessa região aqui, o suficiente para aprender toda essa evolução Daria para planetária. treinar geólogos aqui de uma forma belíssima, sabe? Num raio aí de talvez no máximo uns 600 quilômetros. Caramba. Daria uma bela escola de geologia. E assim, muitas vezes parece distante, né, para quem não é do campo da geologia, mas no primeiro dia que a gente se conheceu, você já apontou para as pedras que estavam ali na curva da Pitinga, Uhum. e aí, que para mim sempre foi coral, né, porque Sim, eu olhei, aí você falou assim, aquilo ali não é coral, aquilo ali é lava de vulcão, sim, né? sim. E aí, como assim, a gente teve um vulcão aqui em algum momento, aqui na região? Como é que foi isso? Para aquela Cara, pedra ser lava de vulcão? aquilo ali para mim foi uma surpresa enorme, porque assim, quando eu cheguei aqui em Arraial, eu comecei a frequentar ali a Pitinga e eu olhava para aquilo lá e falava, cara, mas isso parece lava, cara, mas lava. E eu já tinha o conhecimento, já tinha lido, porque assim, tanto Royal Charlotte, né, a plataforma marinha nossa aqui, quanto Abrolhos, são estruturas vulcânicas, né? A plataforma ela é larga por conta do vulcanismo. Vários pulsos vulcânicos que começaram a acontecer lá em torno de 50 milhões de anos, né, quando a gente estava aí derivando com a quebra do Gondwana. Esse vulcanismo ele começa a acontecer lá em Abrolhos, depois ele dá um pulso em torno de 30 milhões de anos, né? A literatura mostrava isso. E aqui em Royal Charlotte, em torno de 20 milhões de anos, um pulso de vulcanismo mais jovem. Só que eu ainda não tinha feito essa associação, né, da literatura com o que estava ali. Eu falei, mas será que é? Aí, fuçando, cara, uns alunos chegaram para mim, professor, você viu uma pesquisa, uma reportagem que saiu na Ciência hoje sobre a Pitinga? Eu falei, não. Ah, porque fala que tem rocha vulcânica ali. Aí me deu o estalo, eu falei, puta, é isso mesmo. Então, as pedras da Pitinga são lava de vulcão, Então, são rocha aí tem vulcânica. uma grande questão ali, que assim, eu tenho quase certeza, sabe? Porque as Aham. estruturas são estruturas do tipo de lavas havaianas, né? Lavas Parroroi. E o professor Vitor Klein, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele publicou esse trabalho na Ciência Hoje, que não é uma revista puramente científica, né? Mas tem seu valor, sabe? Uhum. Então a gente olha e fala, não, isso é vulcânico. O problema é que eu fui fazer um raio de uma lâmina de microscópio. E aí quando eu vi a lâmina de microscópio, cara, não ficou tão evidente, sabe? Entendi. Mas assim, a gente tem teorias para continuar sustentando a questão do vulcânico, né? Precisa de estudos mais profundos, inclusive de datação geológica, coleta de um mineralzinho que a gente chama de zircão, que permite que seja datado, né? E fazer geoquímica, outras coisas que podem sustentar essa evidência de que isso é vulcânico. O problema todo é o seguinte, quando a lava chega na superfície, às vezes ela encontra sedimento, ela encontra areia de praia, Claro. e aí ela se mistura, né? E aí, quando eu vi a lâmina de microscópio, na verdade, me deu a impressão de ser muito mais areia do que lava propriamente dita. Mas as estruturas ali são vulcânicas. Uhum. Isso não é incomum, isso é comum, sabe? Sim. De ter essa mistura de rocha vulcânica com areia. A gente chama isso de peperito, o nome que a gente dá para essa rocha. Uhum. Só que eu não encontrei aquelas texturas propriamente ditas, são coisas muito novas, né? Então talvez tenha um ramo aí novo para se seguir. Assim, eu sustento que realmente são vulcânicas, não tenho dúvida. Eu só preciso de argumentos melhores para Claro. que a comunidade científica não questione mais isso. Precisa, né? na verdade, de mais pesquisa, né? Mais investimento nessas Mais pesquisas. investimento. Né? Assim, o que tem de informação nova é que conseguiu umas linhas de sísmica com a Marinha do Brasil. A sísmica é como se fosse uma radiografia da crosta terrestre. Né? Então é a forma de você ver o que está por baixo, como o médico vê com uma tomografia no nosso corpo, né? Com raio-x. E nessa sísmica claramente aparecem estruturas vulcânicas subindo aqui no Royal Charlotte até a próxima superfície, sabe? Da mesma forma que está ali. E aparece ela subindo e depois ela se derrama, né? O que a gente chama de soleira vulcânica, sabe? Então é mais um argumento que sustenta essa tese de que aquilo ali é vulcânico. Eu particularmente não tenho dúvida, né? Mas como cientista eu tenho aquela coisa, né? Tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Eu já matei a cobra, eu só ainda não estou com um pau ali muito bom para mostrar para a comunidade científica, sabe? Uma outra coisa que você apresentou, a gente conversou sobre isso esses dias, e aí diante disso tudo que você está falando, é da possibilidade da criação de um museu de história natural aqui na nossa região. Vocês montaram já, inclusive, o projeto, né, do museu. Uma coisa que eu converso muito é que essa região de Porto Seguro ela caberia
dezenas de museus, assim, pela quantidade de histórias Sim. que poderiam ser contadas. Eu estava essa semana que passou, eu estive na Casa da Lenha, lá no Solar dos Ramos, em Porto Seguro, e está tendo uma exposição de 5.000 anos de ocupação humana Eu em vi. Porto Seguro, né? Então tem os sambaquis, tem os aratus, aí depois os tupi-guarani, aí vai mostrando essa evolução e essa presença humana aqui, já datada de pelo menos 5.000 anos. E aí a gente percebe que, nesse caso, inclusive estava conversando com um arqueólogo, pretendo trazê-lo aqui também, o Luiz, ele falando, cara, a gente tem mais de 50.000 peças e estão todas agora correndo risco de ir para Ilhéus, porque ninguém tem interesse aqui, então a gente precisa guardar isso numa universidade, não pode ficar aqui do jeito que está e tal. Então, há um desinteresse muito grande, assim, sabe? No geral, desse conhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é um museu de história natural e por que também aqui seria interessante. Você já adiantou muita coisa, né, da importância dessa região, mas como que funciona um museu de história natural? Por que seria legal ter um museu desse em Porto Seguro? Então, os museus, eles têm uma importância, vai muito além da exposição propriamente dita, né? A exposição tem importância enorme, porque é uma forma, é um jeito informal, né, de você ensinar, né? Então ela tem uma importância de despertar o interesse das crianças, da juventude pela ciência, né, de auxiliar no ensino formal, né? Então, para além desse interesse, os museus de história natural também servem, são áreas de pesquisa, né? São locais de pesquisa, de guarda de acervo, né? Então, por exemplo, na universidade hoje a gente tem um acervo que está crescendo, que junta peças de zoologia, de botânica, de geologia, paleontologia, e a gente precisa de um local para guarda desse acervo, né? Então, o museu ele também é isso, é guarda de acervo, é centro de pesquisa, é área de ensino informal, né? É cultura também, diversão, de certa forma, né? E assim, no Brasil, se você sai dos grandes centros urbanos, as pessoas não têm essa cultura do museu, né? A gente conseguiu, quando eu ainda estava na Federal do Espírito Santo, a gente conseguiu criar lá o Museu de História Natural do Sul do Espírito Santo, num caminho mais ou menos parecido com o que a gente está tentando fazer aqui, né? Então, como é que começou lá? A gente começou com pequenas exposições itinerantes, nós fizemos algumas aqui na Casa da Lenha, depois lá no Centro Histórico, com uma certa dificuldade, né? Porque sempre é necessário gente que trabalhe com identidade visual, que trabalhe com marketing, né? E a gente não tem isso, né? Então a gente foi lá meio que quebrando o galho da forma que a gente conseguia, né? Mas o resultado é muito bom, cara, porque quando você olha as crianças, né? As pessoas que você imagina um garoto, né? Que estuda numa escola pública e que nunca viu um fóssil na vida, nunca viu, né, um crânio de um crocodilo, e de repente você põe aquilo na frente dele, cara. Encontrado aqui o fóssil, né? Alguns sim, outros não. Mas o cara fica maravilhado, sabe? Você mostra um dente de tubarão, fóssil, o cara fica maravilhado. Isso aqui era do Carcharodon megalodon, tubarão branco gigante. O garoto fica, sabe? E quando eu vejo um garoto desse, eu lembro da minha história, sabe? Eu fui despertado dessa forma, né? Eu estudei em escola pública, sabe? Eu não tive uma infância, eu não sou filho de pais ricos, nada disso, né? Então, assim, eu me vejo nesses garotos, eu consigo ver o potencial que isso tem na vida de uma pessoa, sabe? Então, eu acho que além disso tudo que eu falei, tem essa questão da sensibilização, sabe? De fato, a gente conseguir mudar vidas com esses exemplos. Pô, eu acho que vai muito por aí. Parabéns pela sua história e pela sua dedicação. Dá para ver o quanto que você se emociona e emociona também a mim com esse processo. Sim. Assim, o fato é que a gente às vezes fica desmotivado, né? A dureza do dia a dia, a aridez do caminho, assim, às vezes desmotiva muito, sabe? Mas a gente tem que acreditar nessas coisas, né? Não, sem dúvida. E quando a gente vê, assim, isso estampado na cara de uma criança, de um jovem, né? Quando vai ver uma coleção dessa, sabe? É muito motivador, cara. É muito motivador. Não, e o quanto que é importante a gente poder estimular profissionais como você, assim, que tem essa paixão pelo que faz e que consegue enxergar a importância disso, né? Então, na verdade, cada dia que passa e a gente não valoriza essas iniciativas, né, a gente percebe que a gente está perdendo muita coisa. Sim. Né? Então, e a gente encontra muita gente assim, que está muito disposta, que tem um conhecimento muito importante, que pode colaborar muito. Então,
mais uma vez dando esse exemplo da exposição da semana passada, a sensação foi a mesma, assim, né? Nossa, como que a gente tem tanta informação aqui, Uhum. que a gente também pode contar uma evolução também humana, da história humana aqui de uma Sim. forma muito significativa e a gente simplesmente não tem, assim. Então, eu espero mesmo que a gente consiga e Uhum. espero que a gente possa. Inclusive, acho que esse espaço aqui tenta isso também, de alguma forma, né? Que é Sim, dar sim. divulgar mais esse tipo de iniciativa e colaborar com esse processo. E tem coisas legais acontecendo, né, cara, que a gente tem que considerar, assim, porque eu acho que Porto Seguro ele tem esse potencial, né, histórico, arqueológico, científico, para fazer um turismo diferente do que é hoje, né? Um Uhum. turismo, eu acho que é uma mudança de paradigma, né? Assim, eu posso ter uma opinião um pouco ácida com relação ao que tem aqui hoje, né? Mas eu acho que é um turismo extremamente predatório, sabe? Totalmente. Que usa a natureza só como um pano de fundo para um monte de absurdo que a gente vê. Mas eu acho que isso pode se mudar, né? Esse paradigma pode ser mudado, inclusive com potencial de trazer muito mais recursos. Com Eu certeza. posso estar enganado, mas assim, eu vejo, por exemplo, hoje tem uma ação pode falar nomes Pode, de organizações, né? claro. A, como é que é o nome dela? O quê? Conservação Internacional, a CI, ela está Sim. fazendo um trabalho de base hoje, né? Juntando empresários e comunidades. A própria universidade, infelizmente, eu tive que me ausentar um pouco nesse processo por problemas pessoais, mas ela está fazendo um trabalho de base justamente para tentar mudar esse paradigma, né? Para que se comece a ter uma visão no turismo De de base base social, comunitária. A comunitária, Thaís, não é? histórica, isso. Não, A Thaís está fazendo um trabalho muito legal, sabe? E eu estou em dívida com ela, inclusive, no momento certo eu vou me redimir dessa Quero dívida. trazê-la aqui, inclusive, para falar Mas eu sobre acho que é uma isso. pessoa que tá fazendo um trabalho no território assim, fantástico e que tem potencial para mudar esse paradigma, né, do nosso turismo. E eu acho que a questão da história natural, da arqueologia, da história, né, também ela vai se inserir nesse momento, sabe? Essas coisas vão ganhar vulto e vão ganhar força nesse momento em que essa chave virar. Sem dúvida. É porque eu acho que a cidade trabalhar com esse perfil de uma cidade que só trabalha para grandes agências de turismo, né, e que fazem esse fordismo turístico, né, de Sim. empacota o turista e aí ele vem com voo comprado, hotel comprado, e os passeios comprados e só frequenta os mesmos lugares e num formato completamente predatório e que a grande parte do lucro ou fica com grandes corporações ou fica com uma agência que nem aqui fica. Então, o que isso realmente traz, né, de mudança para uma cidade como essa, que sofre todas essas externalidades negativas, né, todo esse impacto negativo do uso indiscriminado da questão ambiental, né, e do crescimento desordenado. Então, a cidade acaba suportando uma série de impactos e que a gente percebe, pô, Porto Seguro pode apresentar tanta coisa melhor do que simplesmente o que está sendo vendido, né? Como, vamos estimular mais grande, tipo, vamos pegar as maiores agências de turismo e vamos estimular para que elas tragam mais gente nesse mesmo formato que a gente já faz há 20, 30 anos. Então você fala, pô, sério? É isso mesmo? Né? E aí eu tive uma experiência há um tempo atrás, já não trabalha mais na gestão, mas eu tive uma experiência com um senhor que estava comemorando o fato de multiplicar por 5 ou 10 o número de voos que viriam para Porto Seguro com mais turistas. Eu disse assim, legal, mas assim, o que isso significa, né? Tudo bem, vai trazer mais 10 vezes mais turistas, mas como que esses turistas vão se comportar na cidade, né? O que eles vão fazer aqui realmente? Onde, né? Porque no fim das contas o que a gente está falando é de... Não, e assim, até se for para falar de economia, né, talvez reduzir o número de turistas, mas você entregar um produto melhor, né, para o turista, valorize mais o local, né, em termos econômicos. Assim, eu acho muito triste, cara. A imagem que eu tenho hoje do turismo de Porto Seguro, para mim, o que se vende é festa, sabe? A minha impressão é essa: o que se vende é festa. E a gente está num lugar histórico, né, cara, que tem essas coisas todas que, se fosse num país um pouquinho mais organizado, talvez o cara estaria vendendo informação, história, cultura, meio ambiente, né? E
construindo, né, pensamentos críticos, e a gente está vendendo festa. É triste isso. E de uma forma que ela não é sustentável, né? De uma forma que não é sustentável, né? Enchendo casas e trazendo, às vezes, um público que não consegue respeitar a comunidade, né? Traz uma série de valores que destoa muito do que essa região é, né? Eu pretendo trazer aqui também o professor Marcos Bernardes, até já fiz o convite para ele, porque um dos sintomas que a gente percebe ao longo da evolução do turismo em Porto Seguro, se a gente pegar o turismo começando no início da década de 70, que foi o que aconteceu, a gente vem perdendo nossos cursos d'água, né? Então, assim, um atrás do outro, a gente vai sentindo os sintomas dessa ocupação desordenada, do crescimento desordenado, da exploração sem essa sustentabilidade e essa pouca preocupação mesmo. E não é uma exclusividade agora, né? Isso vem ao longo de todo esse processo. Então, me preocupa bastante. Mas o que eu queria também conversar com você é que você estava me contando aqui nos bastidores, antes da gente começar, que vocês estão desenvolvendo uma pesquisa nova agora junto com o Coral Vivo. E eu queria que você contasse um pouco dessa pesquisa, explicasse para as pessoas também sobre a nossa plataforma continental aqui, a Royal Charlotte. Poucas pessoas conhecem, né? E talvez seja uma das plataformas mais rasas, se não a mais rasa aqui de todo o Brasil, né? E tem essa característica. Eu, como surfista, sofro muito com isso, inclusive, porque pelo fato de ser muito raso, a ondulação perde força. Então, quando chega aqui na beira da praia, a onda fica muito menor. Ela tem uma largura muito grande, né? Então, a ondulação ela vem perdendo força e a gente sofre com isso, porque isso começa ali na altura de Caravelas, né? E vai fechar lá em cima, já em Una, mais ou menos, né? Então, é só aqui, né? Poxa, não é possível. Como surfista, a gente sofre muito aqui. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a Royal Charlotte e o que vocês estão desenvolvendo enquanto pesquisa. Então, a Royal Charlotte, ela é muito semelhante a Abrolhos, né? O que essas duas plataformas são? Se a gente olhar o mapa da nossa plataforma continental brasileira, né? Ela vem muito larga lá do sul, se estreita, e aí quando chega aqui na chamada Costa Leste, aqui no Nordeste, ela se alarga novamente justamente em Abrolhos, né? Que substrato é esse, né? O que faz essa plataforma ficar larga? É vulcanismo. Começa com vulcanismo e ao longo do Cenozoico, que são os últimos 64 milhões de anos, né? Esse vulcanismo ele começa em 50 milhões de anos, como eu falei, ele vai alternando vulcanismo e sedimentação, principalmente carbonática, porque essas áreas largas e rasas, elas são propensas à construção de recifes. E não necessariamente corais, só corais, né? Existem bancos de algas calcárias, né? E coisas que vêm lá de trás, crescendo e desenvolvendo essa plataforma, né? E aí, quando chega em tempos recentes, o vulcanismo já não cessou, né? O último pulso vulcânico, como aqui em Royal Charlotte, como eu falei, foi há 20 milhões de anos, mas criou essa condição larga e rasa da plataforma. Então, a sedimentação carbonática ela continua, tanto é que nós temos recifes aqui de corais, nós temos um banco de algas calcárias vermelhas imenso, a partir lá dos 25, 30 metros de profundidade, que se estende com uma largura muito grande. Essa região hoje ela é tida como a região de maior biodiversidade do Atlântico Sul, sabe? Olha só a importância, né? Ela tem uma importância enorme. E especificamente Royal Charlotte é uma região muito pouco conhecida. Existem pouquíssimos trabalhos científicos, tanto na área da geologia quanto da biologia bentônica, né, dos organismos que vivem no fundo. Não se tem conhecimento quase nenhum, praticamente nenhum, né? Então, isso foi uma coisa que a rede de pesquisa Coral Vivo ela despertou. Já há algum tempo vem sendo discutida essa possibilidade de se fazer uma expedição, né, para começar a reconhecer Royal Charlotte. E essas expedições efetivamente começaram em 2021, no ano passado. Houve uma primeira de reconhecimento e agora uma segunda, em que participaram a rede de pesquisa Coral Vivo como um todo, né, junto com o Instituto Oceanográfico da USP e várias universidades no Brasil, o Museu Nacional, a FRJ, a Federal de Pernambuco, aqui a UFSB, né? E aí tiveram 3 pernas nessa expedição. Uma foi a primeira de reconhecimento geofísico, que é basicamente a gente magiar o fundo e conseguir perceber quais são as feições de relevo submarino, né, se existem recifes mais profundos, né. Nessa expedição foram reconhecidos canais submarinos, recifes em profundidade de 50, 60 metros.
E depois vieram as pernas da biologia, né, que efetivamente houve mergulho profundo para ver de fato esses corais, né? Houve alguns estudos estatísticos para mensurar a diversidade biológica no fundo, né? Então o pessoal traz os quadrantes em que eles conseguem depois quantificar essa diversidade, coleta de amostras. Isso tudo agora vai ser, entre os pesquisadores da rede de pesquisa, né, isso tudo vai ser agora trabalhado e vão sair aí alguns artigos ao longo do tempo. Mas tem uma importância tremenda para a nossa ciência, né, como uma área ainda virgem da nossa plataforma continental. E com muito interesse em vários aspectos, né? Nós estamos cercados de bacias sedimentares com potencial para petróleo. Tem a bacia de Jequitinhonha, que é o norte, de Cumuruxatiba e Mucuri ao sul, a bacia do Espírito Santo lá ao sul de Abrolhos. Então existem essas pressões sobre o banco, né? Os efluentes que vêm pelos rios, né? Existe indústria de celulose aqui, e a necessidade de se ver o que tem ali para se preservar, né? Claro. Para conseguir a gente segurar ali esse crescimento, porque a gente está, como eu falei, né? A gente está falando da maior biodiversidade do Atlântico Sul, né, cara? Caramba, não, incrível, um dado fundamental. E dentro desse cenário da Royal Charlotte de Abrolhos, a gente assistiu por várias vezes tentativas do governo federal de mudar essa proteção que a Abrolhos já tem para poder permitir uma exploração de petróleo, né, justamente por conta desse potencial. E aí eu queria que você falasse, além dessa possibilidade que você disse dessa exploração de petróleo aqui na frente, né, tendo essa possibilidade, também tem a questão pesqueira, Sim. que por ser, então, naturalmente um lugar de maior biodiversidade, provavelmente também deve ser um atrativo enorme para grandes indústrias pesqueiras, que também a gente sabe o impacto negativo que isso pode gerar, né? Em especial a utilização de instrumentos aí, de técnicas de pesca que podem... mais predatórias. Que são predatórios, então fazer arrastão, né? Sim. E pode destruir o fundo, pode impactar de forma muito severa essas estruturas de coral e todo esse impacto. Então, na sua concepção, seria importante uma ampliação dessa zona de proteção que já acontece em Abrolhos. O ideal fosse essa expansão para que protegesse também toda a Royal Charlotte. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas assim, a gente não pode perder de vista que a pesca artesanal, né, uma pesca feita com controle, né, uma pesca feita com critérios e respeitando as comunidades tradicionais, né, a gente não pode perder de vista de que isso também tem a sua importância. Como funcionam as resecs, né? Como funcionam as resecs e como funcionam algumas colônias de pesca aqui na região. Eu fiquei até surpreso, cara, porque tem um trabalho do Coral Vivo, feito aí pelo Kaique, né, o Carlos Lacerda, o grupo lá deles. Eles fizeram um diagnóstico dessa pesca em 2018 e 2019. E eles resgataram um trabalho do Hart, que era um naturalista da época lá do Império. Ele trabalhava, acho que, para o Serviço Geológico Imperial, alguma coisa assim. O Hart esteve na região e o Hart também fez um diagnóstico da pesca lá em 1800. Caramba! E lá vai fumaça, né? E assim, o que é surpreendente, cara, é que o quantitativo de pescadores não aumentou muito, né? Então você vê que assim, não houve uma explosão de fato na pesca. O que modificou bastante foram os artefatos de pesca, né? Então, antigamente os caras tinham que ir para Abrolhos pescar, nem tanto aqui em Royal Charlotte, porque eu acho que Abrolhos, por algum motivo biológico que eu desconheço, talvez fosse mais atrativo na época, né? Entre ir e voltar, eles levavam de 20 dias a um mês e traziam uma quantidade de pescado muito menor, porque, obviamente, eles tinham embarcações mais limitadas, a vela, né? E tal. E hoje o mesmo número de pessoas traz uma quantidade de pescado muito, muito, muito maior, sabe? Mas eu acho assim que a gente não pode perder de vista isso, essa questão da importância que a pesca tem para essas comunidades, né? Mas também não pode perder de vista a conservação, né? Então tem que se equacionar aí para que as práticas sejam sustentáveis, né? Como são sustentáveis na Resex, né? Ali de Canavieiras, por exemplo, e nas outras que existem, acho que é Resex de Corumbau. Corumbau Caraíva, Corumbau, né? Caraíva tem outra, né? Então acho que tem que ter esse equilíbrio. Por que eu estou falando isso? Porque talvez eu não sei qual seria o modelo ideal de unidade de conservação, né? Se uma unidade
Proteção de integral. proteção integral ou alguma coisa mais flexível. O que eu propus até, a gente discutiu isso no ano passado, foi a possibilidade de ampliação aqui da zona de amortecimento do Parque do Marinho do Recife de Fora, porque o Parque Marinho é proteção integral, né? Então, em tese, não poderia ter nenhum tipo de distração ali, né? E o plano de manejo só que permite a visitação turística de um pequeno espaço do parque. E aí a minha sugestão foi que a gente ampliasse a zona de amortecimento com regras parecidas com a Resex. Então, de modo que a gente pudesse pegar a zona de amortecimento do Parque Marinho do Recife de Fora e aproximasse os seus limites lá na Resex Corumbau Caraíva, e que ela vai até a Praia do Espelho, e estendesse até o limite norte com o município de Santa Cruz Cabralha, de modo que a gente pudesse permitir dentro dessa área apenas essa pesca artesanal e a gente pudesse estimular só essa... Porque a minha grande preocupação é, como aqui, como você disse, é uma área de maior biodiversidade do Atlântico Sul, e a gente está falando de um oceano enorme, né? E aqui a gente tem essa característica, a tendência é que atraia cada vez mais essa indústria pesqueira extremamente agressiva, né? Com barcos chineses, né? Que a gente vê inclusive já tem indícios aqui de pesca de grande porte, né? Dentro desse contexto da pesca local, existe menor, né? Uma quantidade menor por esse inventário que o Coral Vivo fez, que eu li o material, ainda não é predominante, né? Mas existe o risco de que isso comece a ganhar vulto, né? Então, realmente tem que tomar cuidado. E acho que a preocupação é justamente a gente exercer um controle, e aí, claro, a gente demandaria aí, nesse caso, o interesse da União, né? Porque a gente está falando de uma plataforma continental com uma distância muito grande que a competência legislativa do município não seria suficiente. Mas eu acredito muito na possibilidade, talvez o Estado da Bahia poderia, de alguma forma, tentar intervir, mas eu acredito muito nessa possibilidade, porque, segundo dados que a gente vem acompanhando dessa questão das mudanças climáticas e dos impactos da redução da biodiversidade, estimam que a gente deveria transformar 30% do oceano em unidade de conservação, zonas de proteção, né? Para garantir a reposição do estoque pesqueiro, né? E que a gente pudesse manter. Então, seria uma excelente iniciativa, uma justificativa, acho que fundamental para poder dizer, olha, a gente tem aqui a maior biodiversidade do Atlântico Sul. A gente precisa manter isso porque aqui naturalmente serve como reposição. Os peixes que vêm para cá e vêm se reproduzir aqui, eles naturalmente vão para outros lugares e aí... Existem algumas espécies que já estão ameaçadas, né? Então dúvida. A gente tem que saber gerenciar bem isso. Todo mundo quer comer peixe, né? Sempre. Então, assim, tem que pensar no dia de amanhã. Não é só extrair, também tem que... Não, maravilha. Tem que conservar. E, professor, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre quais são os próximos passos, assim, vocês agora estão com a Universidade Federal, né, ampliando esse trabalho como da geologia aqui na região, tem essa perspectiva da criação de um museu e que eu espero que consigamos fazer com que ele saia do papel. E, além disso, quais são as perspectivas? Você falou também de uma escola de geologia, o que mais tem? Então, existe esse projeto do curso de geologia, assim, né, no futuro aí implantado dentro do nosso Centro de Formação em Ciências Ambientais. É uma coisa que ainda carece de corpo, né, de aceitação principalmente, mas é um sonho que eu tenho muita vontade de emplacar esse curso, porque eu acho que ele tem a sua importância regional, sabe? Nós temos escolas de geologia aqui relativamente distantes. Existe um pensamento em voga assim, de que a universidade tem que formar mão de obra para o local. Eu sou contra esse pensamento, sabe? Porque assim, a gente tem que formar, não mão de obra, né? Mas primeiro que nós não temos que formar mão de obra, nós temos que formar cidadãos, né? Pessoas conscientes com capacidade crítica, independente de qual curso que ela faça. E tem que formar esse cara para o mundo, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes, mesmo dentro do contexto da universidade, as pessoas ficam trabalhando muito a criação dos cursos dentro da cadeia produtiva local. Não vai ter, né? Não, tem que formar turismólogo. Gente, mas quantos turismólogos vão sair por ano de uma universidade? O local realmente vai empregar esse quantitativo de pessoas, sabe? As pessoas parecem que essa ficha não cai às vezes, né?
Não faz sentido, até porque nós temos várias universidades em cidades pequenas, né, em centros universitários que formam uma série de profissões e que as pessoas não ficam Não ali ficam ali, trabalhando. né? Então, assim, o primeiro é quebrar esse paradigma de que a gente não forma mão de obra e que a gente não forma gente para trabalhar no local. Isso é a primeira coisa a ser transcendida, vou dizer assim, né? Dentro do contexto universitário. A segunda coisa que eu considero, que aí sim eu defendo, cara, é que a gente tem a gente tem condição natural aqui de ter uma escola de geologia belíssima, sabe? De formar pessoas aí com excelência para trabalhar no Brasil, fora do Brasil, como a gente tem para formar oceanógrafos. Né? Sim. Mas já existe o curso de oceanologia, que o nome é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. É a né? mesma coisa, oceanografia, oceanologia, então eu posso falar que é a mesma Isso, coisa, é a não mesma vou coisa. cometer uma gafe não na Não, rua. não. É oceanografia, basicamente. Aham. Né? Tem uma discussão aí, porque um vem da escola europeia, outro vem da escola americana, e muda o nome. Eu não sou oceanógrafo, então assim, eu não posso afirmar certamente o porquê dessa diferença de nome, mas na prática é a mesma profissão. Né? Aham. Então nós temos esse curso de oceanografia e assim, a gente está num lugar de excelência também para formar oceanógrafos, e eu acho que a gente está num lugar de excelência para formar biólogos, para formar geólogos, arqueólogos, historiadores. Né? Então a gente tem que aproveitar, eu penso como universidade, né? Eu penso que a gente tem que aproveitar o que a gente tem de acervo no local, acervo natural e riqueza, para a gente formar profissionais, e não o contrário, que a gente tem que formar os profissionais por conta do mercado local, essas coisas todas, sabe? Então a gente tem potencial para isso. E agora, de concreto que a gente tem é que a gente está trabalhando na criação de um curso de especialização em geociências, não especificamente na geologia, né? Uhum. A gente está pensando num curso de especialização para agentes públicos, professores, em que o mote existe um conceito que é chamado de geossistemas, né? Que é um conceito muito até que vem da geografia, que é quando você consegue ter uma visão sistêmica da parte física do planeta, de forma que você consiga entender, por exemplo, a relação que a água tem com o solo e que ela tem com a atmosfera, com o sistema, com a biosfera, né? Então, como é que é o percurso de energia e de matéria nos sistemas terrestres. Uhum. Então, os geossistemas, eles privilegiam isso, né? E aí a gente está falando de água, a gente está falando dos ciclos biogeoquímicos, né? O carbono, nitrogênio, sabe? Então, a gente está com essa ideia concreta de criar esse curso de especialização, talvez no futuro evoluindo para o mestrado, para o doutorado. Excelente. Mas assim, não especificamente em geologia, mas em geociências, né? Sim. Que aí vai envolver a geologia, vai envolver a hidrologia, a meteorologia e a biologia também. Fala né? até em geoengenharia também agora, né? Geoengenharia. Eu acredito muito que é a profissão que vai ter papel fundamental também nesses Sim. debates sobre a crise climática, né? Porque Exatamente. no fim das contas passa... Tem que se buscar soluções, né? Exatamente. E isso, para buscar soluções, você precisa justamente fazer uma análise de quando essas mudanças aconteceram em outros momentos e como que a gente precisa lidar, né? Exatamente. Então esse é o pé que a gente está agora, né? A gente já criou um curso dentro do nosso Centro de Ciências Ambientais. A gente já tinha um curso de biologia, foi o primeiro, na verdade. Depois veio a oceanologia, a engenharia ambiental. E assim, na verdade, a gente teve uma retração por conta das políticas, né, do governo federal, essa coisa toda. A universidade perdeu muito investimento. Então a gente está meio sem saber agora o que vai ser o futuro, né? Vamos ver a partir do ano que vem o que acontece. Mas certamente a gente tem a intenção de criar novos cursos. Eu não sei quais vão ser ainda, né? E esse curso de especialização aí em geociências, né? Muito bom. Bom, então tá aí, gente. Tá todo mundo convidadíssimo. As pessoas que se interessam pela área, os estudantes, pesquisadores, já podem criar uma expectativa aí, exatamente. né? De poderem estudar na Universidade Federal. Eu tive essa oportunidade. Eu passei por isso, né? Eu queria muito fazer um mestrado, mas me formei aqui, estudei aqui a vida toda e não tinha muita perspectiva nem possibilidade de sair num determinado momento. Até tentei, num determinado momento, eu tentei fazer o mestrado da UERJ, mas acabei não indo fazer a prova. Eu estudei, mas quando chegou a época da prova eu não pude ir. Então, quando a UFSB surgiu e começou a rolar o boato de que ia ter um mestrado, eu já fui lá para dentro, não, tem que entender como vai funcionar e tal, e foi engrandecedor mesmo, assim, poder participar desse ambiente acadêmico
fazer uma pós-graduação, então... E a gente tem que valorizar, né, cara? E por incrível que pareça, a universidade ainda é pouco conhecida no território. É muito louco isso. A gente chega nas escolas e vai falar com os alunos, você sabia que tem universidade pública aqui de graça? Federal, os caras não sabem. E até uma certa até diminuição, né? Dizer assim, não, a gente não ouve falar. Eles falam, não, a gente está falando de uma universidade federal de altíssimo nível e que aqui está sendo produzido ciência também e gratuito, né? Tem essa questão. Então, eu espero que, na verdade, a universidade, e eu acho que isso já está acontecendo, né? Comece a impactar de uma forma cada vez mais significativa também, porque eu acho que esse conhecimento acadêmico ele é fundamental para a gente justamente compreender, e aí no campo das ciências biológicas e das geociências e também no campo social, né? Que aqui também, da mesma forma que você falou que aqui tem um mini planeta, né, que a gente tem uma possibilidade de estudar, eu acho que no campo social brasileiro também a gente tem relações sociais complexas, né, cara? Que reportam ao Brasil geral, né? Então, assim, nós temos diferentes etnias e toda essa região, essa questão de desigualdade social, esses impactos todos que geram. Então, acho que Porto Seguro tem essa possibilidade mesmo, né, e também se a possibilidade de por que não propor soluções para esses problemas, né? Eu acho que esse é que é o grande sonho, né? Que Porto Seguro deixe de ser também só um espelho dos problemas, um espelho em miniatura dos problemas do mundo, mas que também possa ser, por que não, um espaço de proposição de soluções, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem muito potencial, cara. E eu acho que só está faltando mesmo essa chavinha de mudança de paradigma mudar, né? Eu espero virar, que né, na nossa região, assim, um olhar político mais cuidadoso, né, para valorizar nossas aptidões verdadeiras. É verdade. Professor, eu queria te agradecer demais. Eu que agradeço, cara. Um excelente papo, não sei nem quanto tempo tem. Quanto tempo tem aí que nós estamos nos falando? 1 hora, olha só. Rendeu, né, cara? Rendeu. Muito bom, professor. Eu queria te agradecer demais mesmo a presença, queria deixar o espaço também. Eu sei que você também trabalha com comunicação, jornalismo, né? Você também tem um pezinho nessa área. Então, fica super à disposição aqui o Gene Papo, estúdio. Queria que você soubesse que sempre que você quiser, às vezes pensar em algum projeto, pode se sentir super à vontade. Te agradecer, espero que a gente possa estar aqui também outras vezes, conversando sobre todas essas pesquisas, inclusive quando esses resultados começarem a sair também, acho super interessante que a gente possa apresentar. E é isso. Muito obrigado. Obrigado. Deixa você fazer suas últimas considerações. Tem mais alguma coisa? Não. Só agradecer mesmo e falar que é importante, né, esse trabalho que você está fazendo, que principalmente para as novas gerações, né, gerações mais jovens aí terem consciência do que está acontecendo aí na região e a gente conseguir alavancar essa galera, né? É isso aí. Então, você tá com um trabalho muito legal. Parabéns. Obrigado. Gente, é isso. Queria agradecer demais. Não esqueçam de curtir, compartilhar, nos seguir nas redes sociais, @GenePapoStúdio. Também estamos em áudio no Apple Podcasts, Anchor e Spotify. E estamos também no YouTube, tanto no canal completo quanto no canal de cortes. Então, fique ligado, se inscreva, nos acompanhe. Mais uma vez, queria anunciar nossa parceria com a Pauapic Pizzaria, @Pauapic Pizzaria aqui no Arraial da Ajuda. E até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu. Show de bola.